uma vez que eu estou com essa questão de quero queimar saldo, faço um percentual da minha lista ser queima de saldo, o que vai acontecer, né? E aí a gente tem a ótica da vacância. O que vai acontecer com a minha vacância? Então, primeira coisa, a gente tem que entender que a gente tem dois tipos de vacância, tá? A gente tem a vacância que ela existe em parte, né, na vacância acumulada, ou seja, todo o meu saldo acumulado, ele representa quantos por cento daquilo que eu produzo, daquilo que eu injeto, daquilo que eu compenso e daquilo que meus clientes consomem, né? Então, sempre um proporcional com aquilo que eu estou ou produzindo ou compensando, enfim, de energia. Então, é toda a minha vacância acumulada. E eu tenho a vacância mensal, que é, ou seja, daquilo que eu estou produzindo de energia, quantos por cento de fato não são para compensar consumo, né? Ou seja, são para corrigir saldos, eventualmente, ou parcela que está sobrando de excedente, que eu tirei todos os meus clientes que não precisam mais de energia e eu estou com cota sobrando, espaço na minha usina, né? Ou energia de fato sobrando. Então, isso vem a se tornar a vacância mensal. Então, uma vez que eu começo a tentar reduzir a minha vacância acumulada, ou seja, fazer queima de saldo, né, naturalmente eu aumento e causo ali um aumento da vacância mensal, ou seja, agora eu tenho mais espaço para injetar energia para novos consumidores, porque os que estavam recebendo não precisam mais, porque eles vão queimar saldo, tá? Então, uma vez que eu quero reduzir a vacância acumulada, eu aumento minha vacância mensal, tá? E é sempre esse jogo, zero minha vacância mensal, eu paro de fazer minha vacância acumulada crescer. Então, o ideal é a gente primeiro tentar zerar a vacância mensal, para depois a gente começar a enxugar de fato a vacância acumulada. Se você fizer isso sem controle, você vai acabar entrando numa espiral da morte, que é sempre tá tentando queimar saldo e o saldo sempre está crescendo, né? Bom, então o que acontece? Aqui na ótica da gente tentar trazer dentro desse case o que é a compensação real versus a vacância mensal que foi gerada, né? Ou seja, a gente quis remover os inadimplentes, o consumo mínimo, o churn, os clientes suspensos e fazer uma queima de saldo. Isso abriu um espaço na minha usina, né, uma parcela significativa ali na minha geração, que é a minha vacância mensal. Então, daquele bolo que eu tinha de consumidores e os novos consumidores, removendo todo o resto, o que sobrou lá da minha geração virou todo o espaço que eu tenho de cotas para alocar. Então, uma vez que eu gero essa vacância mensal, o que eu faço com ela, tá? Então, aqui a gente tem 5 possibilidades do que fazer com o seu excedente de produção, tá? A primeira, você vai olhar para os seus novos consumidores que ainda, eventualmente, não têm saldo acumulado, e a primeira coisa que você vai fazer é também acumular saldo neles, ou seja, os novos consumidores, a primeira injeção, muito provavelmente ele recebe energia em dobro. Por quê? Ele vai mirar a compensação e vai mirar também ter pelo menos ali um mês de saldo acumulado, tá? Então, uma parte dessa vacância mensal vão para novos consumidores. Quanto mais novos consumidores entrando, é uma forma inteligente de você estar queimando ali a sua vacância mensal, alocando energia em quem de fato vai precisar, tá? Agora, uma vez que você não tem novos consumidores, você não tem tanto consumo adicional assim para alocar neles, e ainda sobra cota, o que você vai fazer? O segundo passo é olhar para a sua base de consumidores e ver de fato quem encolheu o saldo acumulado para baixo da média ideal ali de acúmulo, né? Ou seja, vou repor saldo em alguns consumidores. Então a segunda ótica é eu olhar para minha carteira de consumidores e entender quem precisa de fato repor saldo, e eu vou injetar cotas a mais para repor esse saldo acumulado neles, tá? E aí eu venho para a terceira possibilidade, uma vez que eu já aloquei nos novos consumidores, já repus o saldo e ainda estou com espaço sobrando na minha lista, a terceira possibilidade é eu olhar para um consumidor spot, ou seja, é um consumidor que eu vou fazer uma alocação temporária. Ele vai ocupar X% ali da minha lista de forma temporária e comprar esse risco, né, de quanto vai gerar, quanto ele vai receber de crédito, mas muitas vezes num contrato de curto prazo, que vai ali de 1 a 3 meses, até no máximo 6 meses, né, mas com um desconto geralmente mais alto. Por quê? Porque eu estou com essa energia sobrando, eu não posso acumular ela ainda mais nos meus consumidores, e aí o que eu pretendo vou tentar realmente fazer, né, a compensação dessa energia num consumidor em específico, mas com descontão. Então é melhor ela com desconto do que ela virar um saldo acumulado que eu não sei de fato quando eu vou conseguir compensar e faturar esse crédito, tá? Então o consumidor spot, principalmente para quem está com muita vacância mensal, ele acaba sendo uma estratégia inteligente e interessante para você alocar
esse sobressalente da vacância mensal, tá? Bom, e aí, quarta possibilidade com o meu excedente, ainda assim estou com cota sobrando, o que fazer? A quarta possibilidade é você utilizar a da UC âncora, aquela unidade consumidora que a gente já comentou, que ela fica ali de reserva, caso algum beneficiário tenha problema na distribuidora tal, e ela vá receber esse excedente, mas ela também pode receber um excedente daquela lista em específico, né? Ou seja, a unidade consumidora também pode ser, entre aspas, uma bateria de créditos que você tem ali, porque ela tem um consumo eventualmente constante tal, então acumular saldo nela é uma forma de garantir a compensação futura eventualmente daquela unidade, né? Então, tem várias formas de você trabalhar o C-âncora, mas ela pode e deve ser estratégica nesses âmbitos onde você não tem um consumidor spot, seus consumidores já estão com muito saldo acumulado, é melhor eventualmente acumular numa UC-âncora, que você consegue usufruir isso de alguma outra forma e evitar o acúmulo na unidade geradora, né? E por último, é fazer todo o meu esforço de queima de saldo ir pelo ralo, né? Ou seja, todo o esforço que a gente teve para tentar reduzir o meu saldo acumulado, que é fazer a queima de saldo, tentar ver a vacância que sobrou e tentar alocar para todo mundo. Se não tiver para quem alocar e eu não alocar para um consumidor spot, nem para uma UC âncora, o que vai acontecer? Eu vou voltar a alocar isso para meus próprios consumidores e vou voltar a aumentar o meu excedente em saldo acumulado. Então, ou seja, trabalho numa espiral da morte. Tiro eles ali para queimar saldo e no final o que está sobrando está acumulando saldo em todo mundo de novo, né? Então, ou seja, baita de um trabalho para no final das contas eventualmente já ter um resultado muito próximo de zero ou nulo, tá? Então tem que tomar muito cuidado em fazer queima de saldo para você de fato não estar trabalhando em looping, não tá vendo a queima acontecer, né? E não tá entendendo de fato a sua vacância mensal ali, dando o destino correto para aquele seu excedente de produção mensal, para que de fato a queima de saldo acumulado excedente seja factível de ser feita, tá bom?